No dia 9 de junho de 2026, dois benéficos vão se unir no signo mais fértil do zodíaco. Eu tô falando da conjunção entre Vênus e Júpiter no grau 25 de Câncer. Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, um gatilho para algum acontecimento importante na sua vida, como pode também ser algo muito sutil, que você precisa estar com os olhos bem abertos para ter consciência, para ter percepção dessas oportunidades que podem surgir a partir de agora na sua vida. Mas depende muito de onde Câncer está no seu mapa. E é isso que a gente vai destrinchar nesse vídeo, signo por signo ascendente, onde que esse novo ciclo entre os benéficos começa a tocar na vida de cada um. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, eu sou Greta, astróloga preditiva. Eu analiso ciclos, fatos, acontecimentos, só que também olho muito para o que rola aqui dentro, tá? Porque nem sempre acontece algo tangível, visível. Às vezes a gente precisa treinar o nosso olhar para o que acontece fora, para poder entender as mudanças que acontecem aqui dentro, que são imprescindíveis para a gente conseguir avançar, evoluir na vida. Vamos começar do começo? Então, o que é uma conjunção? Conjunção é quando dois planetas se encontram no mesmo grau. Existe o momento que está aplicativo, ou seja, o planeta mais rápido está chegando perto do planeta mais lento, e também separativo, que é ainda aquela onda que a gente sente depois de um menininho dar uma bomba na piscina, tá? Mas o momento em que eles se encontram no mesmo grau é a conjunção. E aí a energia desses dois planetas se entrelaçam, elas se mesclam. E para quem que essa conjunção é mais relevante? Para quem tem pontos ou planetas no signo de Câncer, com certeza, Sol, meio do céu, um ascendente, qualquer outro planeta, ou então nos signos cardinais também, porque estimula de uma maneira direta por quadratura, por oposição, mas também não vamos descartar os trígonos e sextis, não é mesmo? Há também as possibilidades de abertura de caminhos, de fluidez para algumas áreas da nossa vida. Então, por exemplo, se você tem pontos importantes nos signos de água, essa conjunção faz um aspecto de trígono. E se você tiver pontos ou planetas nos signos de touro ou virgem, forma-se um sextil com a conjunção. É claro que quanto mais próximo do grau 25, que é o grau que eles vão se encontrar, mais relevante ainda. Tá? Vamos dizer que você esteja com o ascendente do seu ano, ou seja, o ascendente da Revolução Solar, no grau 23 de Câncer. Quer dizer que essa conjunção vai tocar praticamente ali em cima do seu ascendente do ano. Então, essa conjunção tende a ser mais sentida, mais percebida na sua vida. Como eu disse, por um fato, um acontecimento, um gatilho, uma resolução, uma tensão, desconforto, que tende a ser benéfico. Estamos falando dos dois benéficos do zodíaco. No signo de Câncer, né? Júpiter está exaltado no signo de Câncer, no território lunar. Então, mesmo que tenha algum desconforto, tende a receber, a resultar em algum benefício, tá bom? Se você também tiver com Vênus ou Júpiter como comandos do seu ano, os movimentos deles são bastante relevantes, tá? E aí pode ser uma profecção de um signo regido por Vênus ou Júpiter, ou seja, Touro, Libra, Peixes, Sagitário, ou então numa firdária de algum desses dois planetas, tá? Então é claro que a astrologia natal ela é individualizada e precisa analisar todo o contexto, tá? Por exemplo, se você que tem o ascendente em Peixes, tem a casa de Câncer lá na quinta casa astrológica, tá? E essa casa representa filhos, sua criatividade, seus projetos pessoais, autorais, talentos, né, dons e até mesmo romance, tudo que você faz por prazer. E aí você tem a sua Vênus lá em Libra, na casa 8, e o seu Júpiter exaltado lá em Câncer. Então, esses dois pontos aqui fazem uma quadratura entre si e relaciona de alguma maneira as casas 1, regida por Júpiter, né, Peixes, a casa 5, onde Júpiter está, e Vênus, que está lá na casa 8 em Libra. Então, são planetas que estão muito bem posicionados, que têm uma certa fluidez entre os assuntos, mas também pode surgir algum tipo de tensão para ser resolvida de tempos em tempos, né? Principalmente quando esses planetas estiverem em relação com o outro dentro do ciclo.
tá? Então essa conjunção, por exemplo, pode envolver algum processo que envolva pensão, pode ser algum processo de espólio, pode ser alguma questão na justiça por conta dos filhos, de guarda, né? Então que pega uma questão de justiça, porque Júpiter, ele fala de justiça, né? Um dos significadores dele é isso. E Libra também, porque Libra é diplomático, né? Ele é um signo relacional que tende a buscar o equilíbrio nas relações, nas situações em que estão envolvidos, tá? Então, não necessariamente vai tocar somente a casa de Câncer. É preciso entender a posição da Lua, é preciso entender a posição de Vênus e fazer essa ligação. Será que Júpiter e Câncer têm ligação no teu mapa? Eles se conversam de alguma forma? Então, precisa entender também a promessa natal, a semente natal que conecta esses dois planetas e se faz sentido ou não, né? Entender se alguma coisa vai acontecer ali. Mas de qualquer forma, apesar de eu ter assim uma visão que pode parecer meio quadrada, meio fria, né? Fatos, acontecimentos, ciclos, a gente consegue ver padrões, a gente consegue prever usando a astrologia, mas muita coisa também acontece internamente. Então, nesse momento dessa conjunção, pode, né, trazer à tona um clique assim interno, né, que pode trazer uma sensação maior de pertencimento, de valor próprio, tá? Dentro das relações ou com você mesma, com você mesmo, pode trazer esse tipo de elevação benéfica para sua vida, tá? Então, é um momento que todo mundo pode aproveitar. Ainda mais depois que eu descobri as conexões astrológicas, que a gente pode, que nós temos todas a energia de todos os planetas dentro de nós, em camadas, e que a gente pode fortalecer esse elo, fortalecer essa conexão, essa relação, e manifestar de uma maneira muito legal, muito benéfica, né? Mas num campo mais sutil, eu com certeza vou aproveitar essa conjunção da melhor maneira que eu puder. Eu já estou me preparando para ela algumas semanas, fazendo meus rituais, né? E ainda mais agora, no final do mês, Júpiter vai entrar em Leão, vai começar a abrir trígono com Saturno em Áries. Então tem muita coisa bacana que a gente pode aproveitar a partir desse ano, começar a plantar, começar a regar, para ver florescer, crescer daqui a pouco, em 2027, 2028. Tem muito desdobramento de coisas que estão acontecendo e vão acontecer esse ano agora. Tá, Greta, mas como que eu vou aproveitar? O que que eu faço então com esse momento? Como que eu consigo, né, me conectar melhor com esses planetas, com essa energia benéfica aí no ar? Bom, vamos lá. Então, primeiro que a conjunção vai acontecer no dia 9 de junho, tá? Só que 9 de junho, a Lua, ela vai estar aplicativa a Saturno, ela já vai ter entrado em Áries. É dia de Marte, então tem uma presença marciana, saturnina muito presente. Tá? Lembrando que Saturno está em Áries, em quadratura com todo mundo que está lá em Câncer, né? Por signos inteiros. Então lá temos Mercúrio, temos Vênus e Júpiter. A Lua é quem manda nessa conjunção, tá? Porque tá todo mundo no território dela. E ela não vai estar confortável, ela não gosta muito do signo de Áries. Não tem uma energia que combina muito, né? Com Marte e a Lua. Tá? Não quer dizer que uma lua em Áries seja ruim, não tem nada a ver, né? Porque, enfim, cada caso é um caso. Mas falando sobre, né, o ponto que marca a conjunção, a Lua lá fazendo uma quadratura, aplicando para Saturno, né? Então tem muita coisa ainda que precisa ser trabalhada para a gente realmente colher esse benefício, tá? E aí pode ter uma divergência aqui entre o conforto emocional, o que precisa ser feito, né, os movimentos, os desafios que você precisa encarar, a coragem que você precisa ter para poder dizer sim para as oportunidades, mesmo que sejam carregadas de desafio, de coisas que você não está acostumada a fazer, ou até mesmo de acreditar que você é capaz de fazer, tá? É mais ou menos isso, né? Temos Marte, Lua e Saturno numa relação aqui jogando um mal olhado ali para os dois benéficos do zodíaco. Então, assim, a conjunção vai acontecer de qualquer maneira no dia 9. Só que no dia 8, segunda-feira, dia da Lua, a Lua vai estar em Peixes, na casa de Júpiter. Então, Júpiter e Lua estarão fazendo aqui uma recepção mútua, né? Um na casa do outro. Então, é um jogo bacana aqui, né? E se forma um trígono também,
Então, um dia antes, até porque a Lua vai estar aplicativa e a conjunção também aplicativa, né, um indo de encontro ao outro, o melhor momento para você pedir para o universo, para você fazer um lançamento, para você tomar uma decisão importante, é na segunda-feira, tá? Então não deixa pro dia da conjunção, já trabalha essa energia antes. Bom, agora eu vou explicar por que eu trabalho com ciclos e padrões. Porque a gente consegue entender o desenvolvimento de uma área específica ou de um assunto específico, tá? Essa conjunção, ela não veio do nada. Lá em agosto de 2025, aconteceu a primeira conjunção entre Júpiter e Vênus no signo de Câncer, porém no grau 14. Então ali, pá, meio que começou, deu start. O que estava acontecendo na sua vida naquele momento? Em abril de 2026, teve a tensão entre Vênus e Júpiter. Vênus estava na sua debilidade em Áries, Júpiter em Câncer, fazendo uma quadratura. Então aqui pode ter acontecido uma reviravolta, uma tensão, alguma coisa que mexeu do lugar e aí você sentiu de alguma maneira. O que acontece agora, nesse momento da conjunção, é meio que o desfecho, tá? E aí esses dois planetas vão trabalhar num ciclo maior, porque a cada 12 anos, mais ou menos, Júpiter volta para o mesmo ponto, para o mesmo signo, tá? Então é por isso que tá todo mundo falando, aproveite esse momento, porque ele é raro e ele só vai voltar a acontecer daqui mais de 10 anos. Faça essa retrospectiva. Volta lá em agosto de 2025, o que está se desenhando desde lá até agora, tá? Porque momentos de conjunção são momentos de resolução. Pode ser uma coisa muito boa, né? Uma luz que ilumina e você tem clareza sobre o que está acontecendo, ou até mesmo um desfecho, né? Mas pode ser uma coisa meio tensa também, mas que, como eu disse no início do vídeo, é uma conjunção benéfica, é para trazer um benefício melhor, não, algo maior e melhor lá na frente. E isso, como que a gente vai saber se é bom ou se é ruim? Olhando para as promessas natais, olhando para as sementinhas do mapa natal, né? Se tem conexão Vênus e Júpiter, se ela é boa ou se ela é tensa, né? Se tem algum ponto ali em alguma técnica preditiva que eles estão em fluidez ou se eles estão tretando, e aí a gente vê qual o possível direcionamento, porque uma conjunção também faz isso, ela direciona, tá? Mesmo que não dê o veredito final, ela direciona para que isso aconteça daqui a pouco. Bom, vamos ao que interessa, tá? Se você for um pouquinho mais avançado, pode conectar esses assuntos aqui da área de câncer, de acordo com o seu ascendente, com a posição da sua lua natal. Você pode começar por aí, porque aí já dá um direcionamento dessa área da sua vida, para onde que joga, para onde que conecta, se ela está perto de outro planeta, se a lua conversa com algum outro planeta, tá? Então, a astrologia, ela é uma análise de dados. A gente vai fazendo a costura do mapa para ver, né, qual ponto se conecta a outro, enfim. Então, o mais importante, eu acho, a gente olha para a área de câncer. Depois a gente vê a posição da lua natal. Depois a gente vê Vênus e Júpiter, tá? Uma escadinha. Então começa por aí. Se você tem ascendente em Áries, isso acontece na sua casa 4. Então aqui é o ponto mais baixo do nosso mapa, é uma casa que fala sobre mudanças, sobre inícios e finais de ciclos, tá? Então normalmente quando a gente faz uma transição muito grande, uma mudança muito grande, não necessariamente de casa, pode ser de vida, acontece com algum estímulo ali da casa 4, do regente da casa 4. Casa 10 também normalmente está envolvida em grandes transições. Essa casa aqui também fala muito sobre a vida doméstica, privada, sobre família, lar, imóveis, imóveis de família, né? Tudo que envolve a base. Dependendo do astrólogo também pega muito questões maternas, ou às vezes vem o pai na casa 4, eu vejo a mãe. Então aqui pode ser alguma resolução, algum direcionamento de algum assunto que envolva temas dessa casa 4, tá? E aí agora tá no momento de fechamento, de resolução, ou de alinhar, ajustar alguma rota, tá? Mas provavelmente alguma decisão precisa ser tomada. Então olha lá para agosto, veja o que estava acontecendo de lá para cá dentro dessa área da sua vida, que aí você tem uma pista. Às vezes, fazer as pazes com algum familiar, com pai, com mãe, às vezes, fechar um contrato que envolva a venda de um imóvel ou a locação de um imóvel, mudança de endereço, mudança de casa,
tá? Pode ser várias coisas, vai depender do teu mapa e do seu contexto de vida hoje. Se você tem um ascendente em touro, esse movimento acontece na sua casa 3. Casa 3 fala sobre negócios locais, comunicação, documentação, pessoas que vivem mais próximos ali, né, do seu dia a dia, seus irmãos, tios, tias. Pode ser também um contexto envolvendo vizinhos, ou até mesmo deslocamentos, né, pequenas viagens, pequenos cursos também. A percepção aqui dentro dessa casa, da casa 3, pode ser simplesmente uma conversa que traz uma resolução para algum tipo de problema ou alguma discussão que vem acontecendo, tá? Às vezes você tem também um negócio local e está passando por alguma negociação, alguma implementação de sistema, né, de treinamento, de repente, pode ser algo nesse sentido. Ou até mesmo a finalização de um curso, de um workshop, isso que você faz, né, para poder aprender algo, ou então você pode ministrar um curso, né, ou um workshop, alguma coisa que seja mais técnica, mais rápida, tá bem? Se você tem um ascendente em Gêmeos, isso acontece na sua casa 2. A casa 2 envolve assuntos financeiros, tá? Então, tudo que você ganha a partir do seu esforço, a maneira como você gerencia o seu dinheiro, os seus recursos. Aqui entra também uma questão de saúde, né, se for o seu caso, mas mais voltada para o que sustenta nosso corpo, metabolismo, hormônios, tireoide, alimentação também. Bom, aqui pode acontecer alguma resolução financeira, né, algum acordo que acontece, alguma entrada de dinheiro, ou então você simplesmente saber o que você quer fazer, construir a partir de agora, tá? E se você vem negligenciando a sua saúde de alguma forma, é bom você retomar isso a partir de agora, tá? Então fazer exames, check-ups, esse tipo de situação. Se você tem um ascendente em câncer, essa conjunção acontece literalmente em cima de você. Essa casa fala sobre o seu corpo, sobre as suas motivações, a sua identidade, o seu posicionamento. Vamos dizer que a partir desse momento você vai subir um degrauzinho em um ciclo de autoconhecimento, de posicionamento pessoal. O que você vem percebendo sobre você desde agosto do ano passado? Então, a partir de agora pode vir uma validação externa, pode ser você mesma ou você mesmo reconhecendo, né, o que você quer da sua vida. Vamos lembrar que Saturno está lá na sua casa 10, te questionando muita coisa, de repente colocando muita coisa nova no seu caminho, pedindo, te forçando a tomar decisões. E tudo isso que você faça com as próprias mãos, escrevendo sua própria história, deixando o seu próprio legado, tá? Então, esse momento da conjunção dos dois benéficos do seu ascendente pode ser o gatilho de algum projeto, de alguma coisa que você queira iniciar, tá bem? Olha para a posição da sua lua, isso vai dar um direcionamento muito bacana para você entender o que o universo está estimulando agora na sua vida. E se você precisar mudar de visual, se você precisar ser mais condizente com quem você se tornou, com quem você é hoje, nessa nova versão sua, faça as mudanças que você precisa fazer. Se você tem ascendente em Leão, esse movimento acontece na sua casa 12. Lembrando que a casa 12 é a casa mais escura do nosso mapa, assim, em que não há luminosidade, não há luz. Então, muita coisa que acontece aqui nos bastidores, a gente não tem muita visão, percepção, tá? Então, aqui a gente vai tratar dos assuntos voltados para isolamento social, para finalizações de ciclos, prejuízos, coisas que a gente faz meio que no modo automático e que pode trazer algum tipo de prejuízo para a nossa vida, em vários sentidos, né, na saúde mental, nos relacionamentos, ou então até mesmo na saúde, tá? Então são coisas que têm um mecanismo próprio, que acontece muito lá no nosso inconsciente e, né, externaliza ali na nossa vida prática. Essa casa fala de inimigos ocultos. Então, se temos os dois benéficos ali, vamos imaginar que esse inimigo oculto, que pode ser você mesmo, inclusive, tá? Trabalhando ali, né, no inconsciente, fazendo coisas por pura autossabotagem, né? E aí você pode perceber isso, né? Encarar, reconhecer essa pessoa ou esse ponto aí dentro de você. Então, esse momento é muito interessante para você se recolher, caso você precise, ficar mais na sua, integrar os processos mais internalizados que vem acontecendo. Se precisar de silêncio, de pausa, de fazer um retiro espiritual,
faça, tá? Ou então, se você ainda não está nessa investigação mais a fundo, comece com processos terapêuticos, terapias holísticas, algum tipo de prática, até mesmo criativa, expressiva, dança, teatro, que possa soltar um pouco isso que está preso lá dentro da sua alma, sabe? Começar a liberar, para começar a rodar, girar a roda, né? E as coisas novas começarem a vir. Até porque temos Júpiter, que vai entrar em Leão, no seu ascendente, trazendo expansão para você, para sua identidade, para sua expressão, para o seu posicionamento. Então tem um movimento maior também que vai acontecer no final do mês e que esse momento da conjunção dos dois benéficos na sua casa 12 pode ser assim a finaleira da finaleira para você começar esse novo ciclo com tudo, com o pé direito. Se você tem ascendente em Virgem, isso acontece na sua casa 11, que é uma casa benéfica, o júbilo de Júpiter. Júpiter ama estar ali. É uma casa que fala de ganhos, de benefícios. Aqui sim, aquelas coisas que caem no nosso colo, sabe? Mega Sena, uma aposta, você ganha algo, alguém doa alguma coisa grandiosa para você. Você recebe uma promoção no trabalho. Você está muito bem, muito bom, obrigada no seu círculo social, com seus amigos, tá? Recebe doações para alguma ONG, de repente, que você trabalha. Pode ser algum ganho financeiro, e aí tem que ver a relação de outros planetas e casas, né, dinâmica que acontece no seu mapa, mas pode ser um processo que dá certo e você recebe uma quantia de dinheiro, pode ser resolução de um processo de espólio, de herança, e você ganha, pode ser algum benefício do governo que ficou parado e você ganha. Pode ser alguma coisa já esperada, que já está acontecendo, como eu disse, essa conjunção não vem do nada, não vem do além, existe né, uma conexão lá com agosto, abril, né, e agora você consegue enxergar. Então, para você saber mais ou menos o que é, volta lá atrás para você entender esse padrão, para você entender esse assunto que está sendo tocado. Se você tem ascendente em Libra, esse movimento acontece na sua casa 10, que é a casa mais alta do nosso mapa, que fala sobre as nossas ambições, sobre o legado que a gente deixa aqui. Nossa, mas que legado? Eu não sou herói, não sou heroína, não sou presidente, eu não sou nada. Não interessa o que você faz aqui nessa vida. De alguma maneira você deixa um legado para sua ancestralidade, né, para as gerações seguintes aí da sua vida, os seus filhos, enfim, o que você vem fazer aqui. E, como eu disse lá no começo, né, casa 4, para quem tem ascendente em Áries, pega lá na casa 4 em Câncer. Casa 10 também está muito ligada a transições, aquelas mudanças, aqueles plot twists que a gente tem na vida. Então, assim, de repente você sempre quis ser tal coisa, sempre quis seguir um certo caminho, uma direção, conquistar tal coisa, e aí do nada você vê que aquilo não faz mais sentido e você quer mudar. Então, é esse tipo de transição. Uma transição de carreira, uma transição de vida, né? Uma mudança de país, uma mudança, um término de um casamento, e aí sua vida muda completamente, tá? Então depende muito do que tá vindo, do que tá sendo gestado e mudado aí dentro. É uma casa que fala de carreira, fala de profissão, fala de visibilidade pública, reconhecimento público, tá? É uma área que tem um certo destaque também por estar lá no céu, né? Lá no ponto mais alto do nosso mapa. Aproveitando essa conjunção, o que pode acontecer aqui? Você se questionar: eu tô feliz com o caminho que eu tô seguindo? Tá tudo bem alinhado? Será que eu posso querer mais? Será que eu posso alcançar mais? Né? E aqui, Vênus, Júpiter, dois planetas que falam de abundância, de dinheiro, de valores, de elevação pessoal, de relacionamento, o que dentro desses assuntos e também do que Vênus e Júpiter regem no seu mapa, representam no seu mapa, né, pode vir como uma resposta, como uma direção aí a partir de agora. Às vezes você quer fazer um lançamento, né, abrir uma empresa, mostrar as caras por aí, fazer alguma coisa grandiosa. Segunda-feira, dia 8, é um dia muito bom para isso, aproveite. Para você que tem o ascendente em Escorpião, esse movimento acontece na casa 9. A casa 9, normalmente, quando ela está envolvida, é muito literal. É alguém que está estudando, se preparando para um concurso público, ou alguém que está ensaiando sair do país, fazer um intercâmbio, ou até mesmo se mudar, né, ou se jogar aí pelo mundo. Tem também muito o contexto da fé, da religião, alguém que está ensaiando aí
uma iniciação em alguma religião, em alguma filosofia de vida. Essa casa fala de comunicação também, então às vezes alguma publicação, alguma exposição nas mídias é muito viável também, né? E aqui fala de elevação pessoal, né? De ampliar a visão, os horizontes. Então, tudo que a gente aprende, que a gente se aprofunda, traz, né, esse outro nível de compreender a vida. Então, esse pode ser um momento em que você bate o martelo, deixa tudo muito bem preparado para essa viagem, ou então passar literalmente num concurso, ou se inscrever para um concurso, sabe? Alguma coisa que direciona dentro desses assuntos e que tenha alguma coisa a ver, né, com o seu momento de vida hoje. Se você tem um ascendente em Sagitário, esse movimento acontece na casa 8. A casa 8, ela sempre envolve outras pessoas, tá? Independente de qualquer situação, de qualquer contexto. Por exemplo, aqui fala dos resultados financeiros das parcerias, das sociedades, do casamento. Aqui pode vir um dinheiro que vem do outro, pode ser um empréstimo, pode ser um espólio, uma herança, ou até mesmo dinheiro que não é seu de alguma maneira, mas vem até você, né? Então, por exemplo, cartão de crédito é casa 8. Você está pedindo emprestado para o banco um dinheiro que você vai pagar na próxima fatura, tá? Então, é meio que um empréstimo. Então, esse movimento vai acontecer aqui. Vamos lembrar que Júpiter e Vênus, eles sempre expandem, eles aumentam, tá? Então, dependendo da conexão desses dois planetas e de como está tocando outros planetas dentro da dinâmica do seu mapa, pode ser um aumento de uma dívida, né? Alguma coisa que envolva algo pouco tenso, mas que pode ser o estopim para você quitar essa dívida, para você resolver essa situação de uma vez por todas. Bom, aqui é uma casa também que esconde as coisas, é uma das 3 casas maléficas, então tem muita coisa oculta aqui. Com a entrada dos 2 benéficos e a conjunção entre eles, pode ser que alguma coisa também fique mais clara, né? Algum segredo, alguma coisa escondida venha à tona e melhore a posição, né, que você está ali dentro de alguma situação que pode envolver outras pessoas. Ou até mesmo, né, vamos pensar no lado positivo, é algum benefício que você recebe que envolve terceiros, segundos, terceiros, né, e que pode ser uma entrada de dinheiro. Então, observa aí também o que vem se desenhando desde agosto do ano passado. Esse movimento também pode ser não só com você, mas se você é casado, casada, tem um sócio, um parceiro, pode acontecer na vida dele e que de alguma maneira impacta a sua também. Ascendente em Capricórnio, esse movimento acontece na sua casa 7, que é a casa do outro, né, das parcerias, das relações, do casamento, sociedades, os inimigos declarados, as pessoas que, mesmo que você não goste muito, estão ali e você precisa encarar, se envolver de alguma maneira, tá? Aqui também fala muito de posicionamento, né, como você lida dentro da dinâmica das relações na sua vida. E aqui também fala sobre se você, por exemplo, atende pessoas, né, no 1 a 1, a maneira como você vende o seu peixe, como você faz os seus atendimentos, como você atrai os seus clientes ideais e tudo mais. Então, com essa conjunção, pode ser que alguma resolução aconteça dentro dessa dinâmica, né, de relações, de parcerias. Aqui não precisa ser algo totalmente benéfico. Às vezes você briga com alguém, tem algum desafeto, alguma desavença, mas que faça você abrir os olhos, né, ter uma percepção melhor sobre alguma situação ou alguém na sua vida. E isso também é uma benesse, né? Tirar alguém que você achava que fosse algo, mas na verdade não é. Então, tchau. Tem que ver também esse movimento de livramento. Se você tem o ascendente em Aquário, esse movimento acontece na casa 6. É uma casa de saúde, doenças, rotina, alimentação, a expressão do seu trabalho, né, a maneira como você faz o seu trabalho, né, e também tudo que envolve o trabalho em si, né, as pessoas, o ambiente, se você tem funcionários. Essa conjunção, ela é num signo cardinal, né, Câncer. Então aqui pode ser também alguma situação que você tenha que ter uma iniciativa, né, para que alguma coisa fique mais equilibrada, fique mais no eixo, né. Então se pergunte: "Como que está o meu ambiente de trabalho? Como que está a minha rotina? Como que está a minha saúde?". E aí faça uma investigação profunda para que você consiga,
torná-la melhor para você, né, ter mais bem-estar na sua vida cotidiana. Então, essa conjunção pode trazer alguma melhoria dentro desse ambiente de trabalho, pode ser também a percepção de alguma coisa que vem se arrastando, assim, na questão da saúde, da alimentação, ou pode ser algum insight, algum ponto de clareza, assim, que te mostre onde que precisa ser algo que precisa ser mudado dentro da sua rotina. Então, se você tem ascendente em peixes, esse movimento acontece na sua casa 5, outra casa benéfica, é a casa que é júbilo de Vênus. Fala muito da criatividade, dos seus dons, dos seus talentos, das suas aptidões. Fala sobre filhos, romance, prazer, sobre projetos pessoais, tá? Então, é hora de você colocar alguma coisa, tirar do papel, colocar em ação, tomar uma iniciativa, tá? Pode ser um momento de mais conexão, de prazer com os seus filhos, tá? Pode ser algum assunto que envolva filhos, como eu disse no início do vídeo, né? Se você tem ascendente em peixes e tem sua Vênus lá na casa 8, tem uma conexão aqui. Você é casado, casada? Você é separado, separada? Tá em alguma questão de justiça, de pensão, envolvendo familiares, enfim, tem toda uma coisa que a gente pode costurar para entender o ponto. E esse movimento pode acontecer não só na sua vida, como também na vida dos seus filhos. Para finalizar, então, essa conjunção ela é benéfica, mas não é só porque ela é benéfica que ela dá tudo para a gente de mão beijada. Tá? A nossa vida também precisa da nossa proatividade, precisa que a gente coloque em movimento certas situações, ou até mesmo ficar bem atenta ou atento, né, para as pequenas coisas que acontecem. Então, é aquele autoconhecimento que é de fora para dentro, que treina o nosso olhar para que a gente consiga perceber os movimentos internos, tá? E a gente precisa estar sempre preparado para receber. O universo, ele dá tudo que a gente pede, e às vezes a gente não pede da maneira correta, às vezes a gente só fala o que falta. Então a gente tem que agradecer o que a gente tem para que outras coisas boas venham para a gente, para a nossa vida, tá? Então aproveite esse momento também para se conectar energeticamente, para pedir, para manifestar, né? Eu também gosto dessa visão um pouco mais espiritualizada, espiritualista, né? Porque nós somos energia, tudo aqui é energia, a gente precisa estar mais conectada com essa frequência positiva, tá? E esse é um momento maravilhoso para isso. Então, segunda-feira, tira um minutinho do seu dia, acende uma vela para Vênus, para Júpiter, para a Lua, tá? E faça afirmações de coisas que você tem, que você possui, que você é, que você como você se enxerga, tá? Mesmo que não seja isso, fale isso, manifeste isso, tá? Então, esse é um momento maravilhoso para você se conectar com a energia abundante do universo. Aqui a gente tem um potencial enorme, real, de manifestação, de concretização, tá? Mas também saber, né, a sua individualidade astrológica transforma todas essas informações que eu trouxe aqui para você em algo útil, para você, né, treinar esse olhar. Bom, o que pode acontecer? E às vezes é algo muito sutil, mas que pode mudar alguma área, algum assunto, alguma coisa na sua vida, e às vezes a gente deixa passar. Principalmente quando é algo muito benéfico, muito positivo, a gente está meio que acostumado a olhar para o outro lado e não ver o que tem ali de bom, de grandioso pra gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajudem vocês a perceber mais os movimentos astrológicos na sua vida. Se você quer fazer uma leitura personalizada, individualizada, tem os meus contatos aqui na descrição do vídeo, meu e-mail, minhas redes sociais, né? Vai lá também, dá uma olhadinha no que tem, né, nas minhas outras redes. Obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no meu canal, deixa seu like, deixa seu hypar. Comenta aqui nos comentários, né, onde que tá câncer no seu mapa, se você já tá sentindo alguma movimentação desde agosto do ano passado, tá? Eu gosto de trocar, de conversar aqui com vocês. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijos, até mais.